Paz seja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra? Por favor, pegue a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João está tendo a visão e compartilhando uma visão que nem o apóstolo Paulo pôde compartilhar. Porque segundo a palavra, a escritura, o apóstolo Paulo disse que ele foi até o terceiro céu. Alguém já leu isso? Ele falou, fui lá até o terceiro céu. E vi coisas inefáveis e mistérios, mas não pôde falar nada. João recebe a ordem, tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, escreve. Deixa selado este livro até o último dia. Ou seja, é uma maravilha que Deus está nos entregando agora. E quer saber que esta palavra envolve a tua vida. Esta palavra aqui fala de todos nós que estamos aqui para ouvir. Quem veio ouvir a voz do Senhor? E olha o que está escrito. Vamos lá. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João, quando conta a quantidade de seres que viu no céu, ele conta milhões de milhões, ele não dá um número. Ele está dizendo para nós, eu perdi de vista, eu não pude contar. E olha que existe uma religião que diz que só 144 mil irão se salvar. Se só 144 mil fossem se salvar, eu ia fechar a porta da igreja e não ia deixar você entrar. Vai que você roubasse meu lugar lá no céu, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para toda a sua casa, porque Jesus comprou com o sangue esta entrada no céu. Você acredita que faz parte desta palavra também? Então eu vou reler só o verso 10 e com autoridade, tá? Você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E para o nosso Deus, pode ser melhor, não pode? Então vamos lá. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles e nós reinaremos sobre a terra. Esta palavra é para cumprimento hoje, não é depois. Por mais que estamos lendo uma carta, uma revelação de Deus, também para o futuro, a palavra é viva, é poderosa, e ela vai se realizar hoje na vida daqueles que creem. A pergunta é, quem aqui crê verdadeiramente nesta palavra? Eu também creio. Então por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. E enquanto você sobe o teu louvor em palmas para Deus, abre a boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te damos glória, Senhor. Glória àquele que fez este povo agora
reis e sacerdotes ao eterno Deus. Envia a tua palavra, Senhor, com ensino, clareza, poder, autoridade, e que a tua palavra vá, acerte o alvo e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Minha gente, João está tendo uma revelação muito forte de um processo que o próprio Espírito Santo proporciona na vida de um salvo. Mas não adianta a pessoa só querer tomar posse de algo bíblico, sendo que ela não tem um profundo conhecimento daquilo. E folheando a palavra, é por isso que sempre é importante você ter o Evangelho. E mesmo quando você vier direto de algum lugar, baixa na sua Bíblia um aplicativo. Pelo menos o que eu sei é gratuito, né? Eu tenho na minha, é gratuito. Baixa lá para você conferir. E quando não tiver a chance de ter um celular ou o próprio Evangelho, chega perto de alguém, faz uma anotação. Porque quando a pessoa vai tomar posse de uma consagração, ela precisa ter conhecimento que aquela consagração vai dar poder a ela, mas também vai acarretar uma certa responsabilidade. Toda unção traz responsabilidade, toda unção. Por isso que até a palavra de Deus garante, olha, não se precipite em colocar as mãos sobre a cabeça de ninguém, avisando que até mesmo na igreja deveria ter um cuidado na questão da consagração também. Mas a consagração que nós estamos falando, ela é maior do que uma consagração eclesiástica, bem maior. Cargos na igreja não são tão importantes igual esta consagração. Porque primeiro Jesus lavou todos com o seu sangue, comprou para Deus no preço mais caro que poderia se dar, e agora fez para Deus reis e sacerdotes. E a palavra sacerdote, ela não surge só no tabernáculo. O primeiro sacerdote de Deus que aparece na Bíblia está em Gênesis 14, versículo 18. Vamos lá? Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18, tá? Guarde os detalhes de cada palavra que você conferir hoje. Se for interessante para você se ajudar na lembrança e for possível, anote também. Gênesis 14, verso 18. Quem achou, diga amém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão é um homem espiritual, ele é um homem de fé, ele é o pai da fé. E ele recebe a visita desse homem que a palavra de Deus diz que todo mundo só sabia que ele era rei de Salém, que seria anos à frente, Jerusalém, a casa de paz, que era só a terra de paz nesse momento. E esse homem tem uma presença tão gloriosa, que Abraão o vê como tão grande e devolve até dízimo para ele. Você não pode devolver dízimo para homens, tá? Fazer doação com dízimo, caridade. O dízimo se devolve a quem é maior. E Abraão percebeu, ele é maior do que eu. Ele é um sacerdote de Deus. E agora você tem que entender que um sacerdote não vai se preocupar com a provisão física, mais do que com a provisão espiritual. O sacerdote preocupa-se com a provisão espiritual. Pão e vinho, te lembra alguma coisa?
Hã? Cá entre nós, se o problema fosse fome, Abraão poderia, ele só, banquetear. Minha gente, Abraão era rico. Sim ou não? Rico igual você. Ó, não dá nem um amém. Vou tentar de novo, hein? Posso? Abraão era rico igual você. Ufa, meu Deus. Há esperança aqui. Rico igual você. Poderia providenciar um grande banquete, depois de uma guerra, é claro. Abraão poderia dizer aos seus servos: vão buscar comida. O problema não era comida. O sacerdote provê o espiritual. E o pão e vinho para nós é a representação da própria Santa Ceia, que não é um alimento para o corpo, é um alimento para a nossa alma. E se Deus te fizer um sacerdote, Ele vai te dar unção e provisão espiritual para você entregar para muitas pessoas que estão na guerra, estão na batalha. Agora, no Antigo Testamento, Melquisedeque é só uma figura. E algumas pessoas até discutem dizendo, ele é um arquétipo ou um tipo de Cristo. O que é um arquétipo? É um modelo a ser seguido. Mas como é que eu vou seguir um modelo, sendo que eu não tenho muita informação do Melquisedeque? Eu não conheço a história dele, eu só sei que ele é rei de paz, não tem pai, não tem mãe, não tem final de dias, mas o Novo Testamento aponta a quem ele representava, aponta o modelo que ele veio trazer. Por favor, comigo em Hebreus capítulo 7. Carta aos Hebreus, por favor, capítulo de número 7, e o versículo é o versículo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Quem entende que estamos falando do mesmo sacerdote de Gênesis 14, versículo 18, diga amém. É o mesmo, a mesma pessoa. E olha o versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Até aqui estamos conferindo muitas informações, confirmando. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Entenda. Quem foi levantado, feito sacerdote, não pode entregar o sacerdócio. Diz assim, olha o que as pessoas têm a mania de dizer: deu meu tempo. Deu meu tempo. Sacerdote não tem tempo. A bússola e o relógio ficam parados, é para sempre. E se funcionam, funcionam para sempre. Não tem tempo. Sacerdote não aposenta. Sacerdote não aposenta. Sacerdócio não pode deixar a provisão espiritual ser menor do que a provisão física. Só para você entender como o sacerdócio não tem tempo, nós falaremos já já do Arão. E um dia morreram 2 sacerdotes, 2 filhos de Arão, no altar, porque brincaram com as coisas de Deus.
Colocaram fogo estranho no altar. Morrem 2 filhos de um homem. Qual seria o comum e o humano da reação? Ah, pastor, vamos fechar essa igreja aí uns 30 dias. Sim ou não? É o luto. Sabe o que Deus mandou fazer? Deus mandou fazer. Tira os 2 do altar, puxa pela corda, enterra eles para fora do arraial. Manda Arão limpar o altar, organizar as coisas, porque eu voltarei a colocar fogo no altar e o sacerdócio continua. Se Jesus te fez um sacerdote, e quando a gente fala, por exemplo, para um esposo, olha, o Senhor é o sacerdote do seu lar, talvez muitos não entendam a importância disso. O sacerdócio, ele tem que trazer solução, ele tem que trazer provisão, exemplo. Ele tem que ser o primeiro a estar na frente nas questões espirituais. Ele não pode aconselhar com a própria palavra, ele tem que ter a palavra de Deus sobre as ações e conselhos dele. Só que esta palavra não é só para os maridos e pais que me ouvem hoje. Esta palavra é para todo o povo de Deus que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Deus te levantou como sacerdote e esse sacerdócio vai durar para sempre. Então exerça o que Deus te colocou para fazer. Tenha responsabilidade do sacerdócio. Eu falei para você de Arão e ele é o primeiro que nós enxergamos a consagração. Ele não é o primeiro sacerdote da Bíblia, tá? Melquisedeque é sacerdote de Deus, semelhante ao Filho de Deus, Senhor Jesus. Mas Arão, ele foi o primeiro consagrado. E quando Deus consagrou Arão, Deus mostrou o modelo e o caminho que o sacerdote deveria seguir. Lembre-se disso. O Antigo Testamento parece às vezes confuso, mas ele não é confuso. É porque ele é uma sombra. Ele é uma sombra. Muitas coisas seriam explicadas e se cumpririam. E o Novo Testamento já está tudo às claras, dá para entender. Por exemplo, de Melquisedeque não temos tantas informações em Gênesis, mas lendo Hebreus, você entende. Mas quer ver que o Espírito Santo já iluminou o seu entendimento? Por favor, Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 4. E se você não leu a Bíblia essa semana, vai pagar a conta hoje. Pode ser? Então vamos lá. Êxodo 29, versículo de número 4. Quando achar, diga amém, tá? Obrigado. Então, farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação. E o lavarás com água. Depois, tomarás as vestes e os vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode e do éfode mesmo, do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. A mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os seus filhos e lhes fará vestir túnicas, cingirás com cinto a Arão e a seus filhos e lhe atarás as tiaras para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Qual o significado de perpétuo, gente? Não é para sempre.
e sagrarás a Arão e a seus filhos. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, para muitos aqui, espero que para todos, já revelou coisas que nem Moisés descobriu. Nem Moisés. Passou, mas o Moisés tem um nível de fé e de intimidade com Deus muito alto. Mas eu vou te mostrar como é viver nas sombras, como Arão e Moisés viviam, e como é viver na época da luz do Espírito Santo, que é a época que nós vivemos. Pode ser que alguém extremamente letrado, cheio de diplomas, leia esta palavra com todas as regras gramaticais sendo respeitadas e diga para mim e para você: li, reli e não entendi nada. Mas o Senhor Jesus disse que Deus esconde as coisas dos sábios do mundo. Não é que você não pode ter diploma, se tiver, graças a Deus, cresça em conhecimento mesmo. Mas você tem que ser servo de Deus, porque aí o Espírito Santo ilumina você e te faz entender os mistérios do reino de Deus. Todo sacerdote, Arão o primeiro e depois os filhos, precisavam chegar na porta da congregação. E para nós hoje, quem é a porta, minha gente? Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus. Todo sacerdote, após chegar à porta, tinha que se lavar com água. E o Senhor Jesus disse que quem crê nele tem que fazer algo depois. O que é o lavar-se com águas para nós hoje, gente? Dê graças a Deus, viu? Porque o Espírito Santo está te entregando um segredo que só entrega para sacerdotes. Já dá até para trocar o microfone com você e você pregar e eu assistir aí. E anotar. Quem é a porta? O que representa lavar-se com água? O batismo nas águas. Todo salvo tem que passar por isso. E quando o sacerdote se lavava nas águas, ele tinha que vestir a roupa do sacerdócio por cima da túnica, roupa sobre roupa. A palavra revestimento te lembra alguma coisa? Todo sacerdote precisa ser revestido do alto. E por causa desse revestimento, pode tomar posse. Você vai curar muitos enfermos, vai expulsar muitos demônios, vai falar novas línguas. E se você comer algo mortífero, não te fará mal. E o caminho que você andar vai ser um caminho cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está te levantando hoje como um sacerdote do Deus Altíssimo. Está compreendendo isso ou não? O sacerdote só recebia a unção depois que passava por alguns processos. Porta, se lavava, se revestia, colocava a mitra sobre a cabeça. O que era a mitra, pastor? A mitra significa que os pensamentos de Deus têm mais poder do que os pensamentos humanos. E o sacerdote colocava uma coroa, e a coroa tinha o dizer: santidade ao Senhor. E depois o azeite selava tudo isso. Para que uma pessoa realmente seja sacerdote, o Espírito Santo tem que estar sobre a vida da pessoa. Por isso que, se você puder fazer um grande esforço de buscar o Espírito Santo toda quarta-feira na Paz e Vida, você não vai perder. Você não vai se frustrar, porque o Espírito Santo é quem escolhe os sacerdotes para Deus. Agora, o texto de Apocalipse diz que Deus não levantou só sacerdotes, levantou também reis. Mas os reis existiam sem a escolha de Deus. O povo, por exemplo, midianita já tinha rei. O povo edomita tinha reis também. No tempo de Abraão, Quedorlaomer era um rei já.
Mas existe reis que foi o próprio Deus quem ungiu. O primeiro de Israel foi Saul. E quando Samuel queria lembrá-lo do que ele recebeu, Samuel falava assim com ele, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. E para registro nosso, normalmente, algumas pessoas falam 1 Samuel, mas como trata-se de um livro, assim como o livro das crônicas, também falamos primeiro, tá? Primeiro livro das crônicas, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Era como se Samuel falasse assim: olha, o povo para Deus é um tesouro. Você pode não ver assim, mas vai ter que mudar o seu olhar. A sua família para Deus é um tesouro. É uma preciosidade, mesmo que você às vezes desdenhe disso. Ou já chegou a falar que outras famílias são melhores. Deus está lhe lembrando: eu estou lhe consagrando, Saul, porque eu te entreguei uma herança nas mãos. O meu povo, o povo que eu tirei lá do deserto. E quando Saul estava quase saindo do trilho desta unção, Samuel sempre o lembrava. Por favor, agora no capítulo de número 15, no versículo 17, por favor, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o versículo é o versículo de número 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor não te ungiu. Ungir é escolher, tá? Rei sobre Israel? Para quem não sabe, Saul era um homem muito alto. Há alguns meses, nós falávamos muito de Saul e de Davi por causa da unção. E nós chegamos a falar da mensagem que quando Saul foi consagrado, como ele era um homem muito alto, era difícil ele se esconder. Então ele ficou abaixado no meio do povo assim, ó. Porque quando ele ficava em pé, os homens mais altos de Israel batiam no ombro dele. Ele era muito alto. E quando Deus consagrou ele, desculpa a franqueza, querido, mas Saul era um covarde. Era frouxo. Saul era praticamente um inútil dentro de casa. Um jovem ocioso. Não tinha valor social. Não era o mais valente. Mas a unção transforma o caráter da pessoa. O que era covarde, agora é corajoso no Senhor. O que era fraco, isso é para você, vai começar a dizer: sou forte no Senhor. O que estava perdido é encontrado. O que não tinha direção, agora está vendo a luz de Deus. Essa é a direção que eu vou seguir. E Deus está falando: não foi Deus que te ungiu. Você era pequeno aos seus olhos, mas Deus falou: eu te vejo como um rei. E uma coisa você tem que entender: o sacerdote domina, governa sobre o reino espiritual. Tudo que é espiritual. Veja que Melquisedeque poderia levar comida, água, mas ele levou o que mesmo para Abraão?
pão e vinho, comida espiritual. E recebe ainda o dízimo, que é mais espiritual do que você imagina. Tomara, Deus, que você entenda isso. Tomara. Muito mais espiritual do que só contribuir. Se dá, esse mês eu vou entregar. Se não der, Deus entende. O dízimo é espiritual. E o sacerdote administrou o dízimo. Agora, o rei não governa no mundo espiritual, querido. Qualquer presidente, governador que hoje são os reis da terra, eles não governam no mundo espiritual. Onde é o campo de atuação de um rei, gente? Na terra. Ele tem que organizar a defesa do país dele, a guerra, o mantimento do povo, a moradia do povo, a dignidade das pessoas, enfim, tudo que se diz respeito à terra dele em governo, é para isso que ele foi ungido, para isso que ele foi escolhido. E até para quem não sabe, a queda de Saul não foi numa guerra, foi quando ele, como rei, foi tentar se meter onde não era para ele. Saul tentou oferecer sacrifício. Mas quem é que oferecia sacrifício? O rei ou o sacerdote? Ele não tinha unção para aquilo. Você tem que agir onde Deus te deu ordem para agir. Você tem que ter uma vida com Deus de tal maneira que você tem que falar cheio do Espírito Santo. E se calar cheio do Espírito Santo se for preciso. Só que a palavra de Apocalipse, capítulo 5, verso 10, diz que para Deus, Deus te fez todos nós, reis e sacerdotes. Então a unção do Espírito Santo hoje vai descer sobre você. E as coisas que você não tinha mais domínio, a partir de agora você terá domínio. O que você não conseguia mais fazer, Deus te dará unção para fazer. E até o inferno vai tremer, porque você será sacerdócio do Deus Altíssimo para a glória de Deus. E o que é que você tem que aprender? A palavra só se cumpre quando você começa a fazer uso desta palavra. Ninguém é separado rei e sacerdote e fica ainda escondido sem usar a autoridade que Deus deu. Governar dentro de casa, minha gente, não é mandar dentro de casa, é saber lidar com o povo que está lá. Pastor, eu sou um rei, um sacerdote de Deus, então tem que agir como tal. Lembra que sobre a sua testa está estampado santidade ao Senhor. É isso que se cobra de um sacerdote, é isso que se cobra de um ungido do Senhor. Por favor, igreja, fique de pé. Preste atenção nisso que eu vou falar com você. Se nós quisermos a unção, mas nós não quisermos se não seguirmos o caminho que o Espírito Santo detalhou para nós, o Espírito Santo foi bem claro, a porta, Jesus, batismo, revestimento, pensamentos de Deus, santidade, busca a santidade. E depois, unção do Espírito Santo. Quando nós queremos tal escolha, eu quero ser rei e sacerdote. Mas você tem que entrar pelo primeiro caminho, pela porta. A igreja física pode ter várias entradas e saídas. Pode ter várias. Mas para o céu, uma entrada só. Um caminho, uma verdade e uma só vida. E qual o nome de tudo isso? Jesus. Quando a pessoa ouve a palavra, ela tem a chance de entrar por essa porta. E Jesus mesmo disse, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará descanso para a alma. E a primeira coisa que precisa ter alguém escolhido de Deus é descanso para a alma, paz no espírito. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, tem essa chance hoje de entregar sua vida para Jesus e confessá-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. A porta está aberta, basta você entrar por ela e salvar-se. Depende de quem? Só de você. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Faz isso hoje, faz isso agora. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus e confessá-lo como meu Salvador. Se você quer fazer isso, quer entrar por essa porta, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Entrega a tua vida para Jesus, que Ele tem chance de salvação. Não perca essa chance. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas o problema foi que eu me afastei. Problema é ficar afastado, tendo ainda a porta aberta. Esse é um grande problema. Pastor, eu preciso me reconciliar, me firmar, voltar a participar do banquete espiritual da Santa Ceia. Talvez você se afastou e nem se batizou. Talvez não. Mas você precisa, querido, alinhar tua vida com Deus. Pastor, me chatearam no meio do caminho. Olhe só para Jesus. Jesus nunca vai nos chatear. Nunca vai. Todos nós somos imperfeitos. Se eu olhar para você, eu vou cair. Se você olhar para mim, você vai cair. Por isso que até na Paz e Vida é bom a troca dos pastores, porque não gera nenhum tipo de idolatria. Dá saudade, mas é bom. Porque aí o povo acostuma com outra mensagem, aprende a fortalecer na fé, a ficar firme só com Jesus, não com o homem. O pastor não é dono da igreja não, querido. Ele pode estar com a foto dele na placa, o nome dele na placa. O banner da igreja pode estar ele desse tamanho e Jesus desse tamanho. O dono da verdadeira igreja é Jesus. O dono do céu é Jesus. Quem comprou homens com preço de sangue de todos os povos, língua, tribo e nação, foi o Senhor Jesus, e os fizeste para Deus reis e sacerdotes. Então é a Ele que você deve aprender a ficar firme até o fim, mesmo com muitas lutas no caminho. Pastor, eu me afastei e hoje eu quero me reconciliar. Se você quer se reconciliar com Jesus hoje, por favor, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Se reconcilie com Jesus. Volta para Jesus antes